Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Estamos por aqui uma vez mais para compartilhar com você conteúdo da Palavra de Deus. São pré-aulas semanais que colocamos aqui e tem o objetivo de auxiliar, juntar ao seu conteúdo para você compartilhar na sua sala de aula. Meus queridos, hoje o assunto que nós vamos falar é sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Hoje é a sexta aula. E esse assunto é um assunto necessário. O porquê da abordagem desse assunto? Nós estamos estudando aqui um tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então o espírito da Babilônia, que está inserido na cultura e também na escola de forma bastante sutil, ela vem trazendo a ideia da desconstrução da masculinidade bíblica, assunto de hoje. Mas, de forma geral, vem banhando, vem tentando avançar, vem tentando se espalhar e crescer. E isso está acontecendo. O relativismo, o progressismo e todas essas ideologias marxistas que têm por objetivo desconstruir tudo aquilo que é base bíblica, tudo aquilo que vem da parte de Deus, enfraquecer, colocar na mente das pessoas que isso não é necessário, que não há uma verdade absoluta e por isso não há necessidade de uma moral, porque não existe de fato um Deus moral. Se não existe um Deus moral, por que guardar a moralidade? Então esse é o objetivo desse progressismo, desse marxismo, de todas essas ideologias. E nós estamos aqui não para atingir, ferir pessoas, mas para desconstruir todas essas ideologias através da nossa base de fé e prática, que é a palavra de Deus. Por isso, eu conto com você para que você comente e compartilhe esse trabalho com muitas pessoas, porque é de uma relevância enorme e você não pode deixar que esse trabalho pare por aqui. Então vamos para o nosso assunto de hoje, meus queridos. Nós somos cristãos e como cristãos somos seguidores de Cristo Jesus. E como discípulos de Cristo Jesus, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. Para desconstruir todas essas ideologias, necessário nós irmos ao princípio da palavra de Deus. Como Deus criou? Deus criou o homem já com uma imagem distorcida, manchada pelo pecado? Não. Conhecemos que Deus criou o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança. Após a entrada do pecado, na manifestação de Satanás em uma serpente, enganando Eva, isso trouxe uma distorção, aonde foi manchado a imagem de Deus e a sua semelhança no homem, mas não perdeu a essência. É por isso que Jesus veio para consertar tudo isso. E todo aquele que em Cristo Jesus crê, pode ter certeza, já entrou no princípio de restauração, porque aquele que começou a boa obra há de concluir até a vinda do Senhor Jesus. Vamos lá, meus queridos. O assunto hoje, o ponto central é masculinidade. Então nós temos o primeiro ponto aqui falando a respeito da masculinidade bíblica. Primeiro, a criação divina do ser humano. Então nós conhecemos na palavra de Deus que Deus criou o homem e a mulher. Tudo que ele criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. O bará de Deus, a criação do nada, a partir do nada, criou, trouxe a existência a partir do nada, o ex nihilo. A partir do nada, Deus criou a matéria, Deus criou a matéria. Então, dali em diante, o Senhor começa a formar através da sua palavra. Trouxe a existência através da sua palavra. Da matéria que Ele criou, Deus começa a moldar, Deus começa a formar. E formado tudo, confirmou que era bom, com exceção do espaço, né? Quando cria o espaço, ele não diz que foi bom.
É o único que ele disse que não confirmou que era bom, mas criou. No sexto dia, conclui, criando o homem. Quando cria o homem, cria com de forma diferente de quando criou os animais e as outras coisas que criou na terra. Deus cria o homem olhando para o homem e disse, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando diz façamos, está falando no plural. A presença do Pai, Filho e Espírito Santo ali, na criação. Então percebemos que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem, chamando o homem de Ish e a mulher de Ishá. Isso é homem Ish e a mulher Ishá. Mas é interessante que no capítulo 1, versículo 27, é interessante a expressão que o Senhor fala macho e fêmea. Então, essa expressão macho e fêmea na criação é diferente de Ish e Ishá. A expressão macho é Zahá. Zahá é a expressão para macho. Para homem é Ish. Para macho é Zahá. E para mulher é Ishá. E para fêmea é Nekvá. É interessantíssimo isso aqui. A palavra Zahá e Nekvá fala de masculinidade e feminilidade implantada por Deus dentro do Ish. Colocou a masculinidade no Ish, que é chamado de Zahá, e colocou a feminilidade na Ishá, na mulher. Então, quando Deus criou, não criou apenas essa função biológica com aparelho sexual masculino e aparelho sexual feminino. Não colocou o sentimento, aonde traz a atração, essa parte erótica, a atração por sexo oposto. Então, o homem já foi criado com esse sentimento, com a masculinidade. Não existe esse negócio de desenvolver a masculinidade, desenvolver a feminilidade. Já está dentro da pessoa. Após a queda no Jardim do Éden, esta imagem foi distorcida e o homem passou a ter sentimentos ruins, e por aí vem tudo isso que nós já conhecemos aqui. Até hoje, nesse mundo, a distorção, os sentimentos, tudo aquilo que Paulo escreveu no capítulo 1 aos Romanos, a partir do versículo 24 em diante. Então, versículo 26 diz, por causa do homem ter, esses versículos 24 em diante diz, porque o homem honrou mais a criatura do que o Criador. E dessa forma, eles desonraram o seu próprio corpo, Deus deixou, entregou-os às paixões infâmias desta vida, ou seja, consequência do pecado adâmico. Eles distorceram, foi distorcido a imagem e semelhança de Deus, foi manchada a partir dali. Mas o que eu quero trazer para cá é que no princípio não foi assim. A criação, Deus criou homem, criou mulher, colocou o sentimento de homem dentro do homem, colocou o sentimento de mulher dentro da mulher, colocando também essa parte erótica que o homem deseja a mulher e a mulher deseja o homem. Mas com a entrada do pecado, o homem ficou sujeito, toda a criação ficou sujeito a essas aberrações que nós conhecemos até o dia de hoje. Só lembrando, meus queridos, que nós estamos aqui não atingindo pessoas na sua essência. Nós estamos com a intenção, o propósito aqui é de refutar todas essas ideologias marxistas, todo esse progressismo, essa desconstrução dos princípios estabelecidos por Deus. Isso nós não abrimos mão. Por isso nós vamos para a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. Não tem para onde correr. Nós recorremos à palavra de Deus. E aqui, meus queridos, nós temos, a partir desse momento em que a palavra prova, a Bíblia prova aqui a existência da criação de Deus com essa natureza aqui falada, eu já expressei para os irmãos, Deus fez
olhando para o homem. Deus fez especial, olhando para o homem. Criou o homem dotado de tudo isso aqui que já foi falado. Dotado de toda a sua estrutura biológica é diferente da mulher. Está muito bem claro aqui essa questão para diferenciar da mulher. Além de Deus ter criado o homem com essas características, a característica física de um homem, esse biotipo do homem é diferente da mulher. Você percebe que o homem tem uma estrutura mais robusta, mais musculosa, forte, porque Deus também, além de ter o criado assim, além de ter criado com um sentimento também erótico, de desejo pelo sexo oposto da mulher, né? Ou seja, da mulher que tem o seu corpo mais frágil, diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui não traz a ideia, isso não garante que a Bíblia é machista, isso a gente desconstrói pela palavra de Deus. Mas Deus também deu tarefas ao homem. Existem tarefas que foram dadas para o homem, não pode ser dado para a mulher, porque são tarefas pesadas, serviço um pouco mais bruto. Não cabe a uma mulher, sendo sensível, com uma estrutura biológica, claro, mais frágil, mais sensível, dar esse tipo de trabalho. Então nós percebemos, e isso fica muito bem claro, que Deus criou as suas coisas perfeitas. Nós, os homens, que distorcem e trabalham de forma destrutiva para destruir essa natureza, essa característica base que Deus criou para a humanidade. Macho e fêmea, homem e mulher, né? Homem, Ish, mulher, Ishá, macho, Zahá, e fêmea, Nekvá. Vamos lá. O resumo aqui do tópico 1 diz assim: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim a segurança à sua casa. O homem, ele foi criado e dado a ele, né, as funções para lavrar o jardim e cuidar. Lavrar o jardim, trabalhar no jardim com funções pesadas e também para proteger o jardim. Hoje o homem, em sua casa, em seu lar, ele tem as funções de prover e de proteger a casa com a presença de um homem, um pai, um chefe de família. Traz a segurança à família. Preste atenção nisso. De prover é responsabilidade. Hoje a mulher trabalha, a mulher se desenvolveu, posso dizer, dado chance à mulher de estudar, de capacidade, a mulher inteligente. Hoje ela provê também dentro do lar. Isso aí a gente não pode desmerecer. Mas a responsabilidade é do homem. O homem não pode ficar em casa, o homem não pode ficar desenvolvendo as funções da mulher em casa e a mulher trabalhando. Se isso acontecer, seja por um momento, seja por algum tempo, mas homem, a responsabilidade de prover é sua. A responsabilidade de proteger é sua. O homem, o pai de família, pode até morrer em defesa da família, porque é um protetor da família. Ele traz a segurança para dentro do lar. A figura paterna, a figura masculina dentro de casa é sinônimo de proteção, não de agressão. Nós trabalhamos aqui com um modelo bíblico, não de machismo, mas de homem, de macho, não de machismo. Isso a gente desaprova. O melhor, além de não aprovarmos, a palavra de Deus não aprova. Porque nós temos aqui um exemplo muito interessante, amados, na figura de Boaz. Vamos lá. A erosão da masculinidade. A erosão da masculinidade. A palavra erosão traz a ideia de enxurrada de água e abrir cratera na terra. Erosão quer dizer destruir lentamente, desfazer,
desconstruir. Então, essa desconstrução da masculinidade, ela é refutada pelos princípios da criação, daquilo que está escrito na palavra de Deus. A distorção de tirar, essa distorção que corrobora, que ajuda a essa degradação, essa desconstrução da masculinidade, isso gera vários fatores agressivos à família. Por exemplo, tira o homem da sua responsabilidade e deixa ele se desgastando, ele se autodestruindo com um sentimento contrário à natureza, contrário àquilo que Deus criou. Você pode perceber que isso traz depressão, isso traz todos tipos de doença psicológica e sentimental, porque o homem está construído, está criado, habilitado, programado, instruído para desenvolver a sua função de homem. Não pode ser desconstruído isso. E a mulher também. Embora o homem faça algumas tarefas da mulher, isso é nobre, isso deve acontecer. A mulher faça algumas tarefas do homem na esfera leve, não há problema nenhum. Mas as funções não podem se inverter. Isso é inversão de valores e não podemos aceitar isso. O homem precisa estar na sua posição de homem, desenvolvendo as suas funções de homem como provedor e protetor da sua casa. Protetor, não agressor. Isso são os extremos. Protetor é para guardar, é para proteger, para estar na brecha, para suprir todas as necessidades em pontos fracos da mulher e assim sequentemente dos filhos. Então a erosão da masculinidade começa aí, a apologia à homossexualidade. Isso está em vogue hoje. Isso é só uma ponta do iceberg, tem vários outros fatores, bem como também a responsabilidade negligenciada. É isso que acontece, pais, homens irresponsáveis, porque as suas mentes já foram combatidas por essas ideologias marxistas, por esse progressismo, por causa desse relativismo da origem, relativismo da verdade, dos princípios de Deus, principalmente da palavra de Deus. E, por fim, aqui, nós temos aqui Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. O modelo de generosidade. É interessante que esse preenche todos os quesitos aqui abordados. Esse homem é aquele que abraça a situação de uma parente, de uma cunhada, né? Ou seja, de uma esposa de um parente dele, Boaz. Só que Boaz, como remidor, ele tinha alguém que estava na sua frente. Na escala, segundo a lei em Israel, tinha alguém que estava na sua frente. Ele não podia agir porque tinha alguém na sua frente. É interessante que esse homem, ele esperou. Ele resolveu toda essa questão. Esperou o outro sair de cena. Por dentro da lei, segundo os costumes dele, aquele abrir mão desse direito e passar para ele, porque tinha alguém que estava na frente dele, um parente mais próximo. Esse homem, encontrando-se com Ruth nos campos dele, catando os rabiscos ali para suprir uma necessidade dela e da sua sogra, ele a protegeu. Ele aconselhou aquela mulher, ele a abraçou de uma forma, protegendo de uma forma excelente. Ele nem por um momento a agrediu, tendo diferença na sociedade, pois ela estava carente, estava catando rabisco, ele era dono do campo, mas mesmo assim, isso veio a acontecer numa união entre os dois. Mas é interessante o que eu quero falar aqui, abordar aqui nesse exemplo bíblico, esse exemplo bíblico é que ele, primeiro de tudo, ele foi um modelo de generosidade. Ele abraçou, ele viu a situação, viu a condição, a ação daquela mulher e a honrou, protegeu e direcionou no caminho certo. Um modelo de responsabilidade. Ele foi lá, como estava à venda as propriedades do falecido Elimeleque,
ele esperou o outro abrindo mão, porque quem comprasse aquelas heranças, a herança do falecido Elimeleque, teria que casar-se com Ruth. Como ele já era casado, esse outro já era casado, esse parente mais próximo, e disse: nesse caso, como eu já sou casado, as minhas propriedades ficarão comprometidas. Então eu abro mão disso. Eles tinham um costume. Se alguém fizesse um negócio ou abrisse mão de algo e desse para outro como direito, ele descalçava o sapato e dava para o outro. Então aquele homem, parente mais próximo de Elimeleque, descalçou o sapato e deu para Boaz. Boaz, confirmando na presença de todos os anciãos, que era uma lei em Israel, agora ele tem o seu direito para agir. Então ele age, ele casa-se com Ruth, ele vai ser o remidor, ele compra aquelas terras e torna a dar nome a Elimeleque. E é falado é feito um acordo que o filho que eles tivessem o primeiro era para trazer de volta a memória de Elimeleque. Meus queridos, é um exemplo bíblico. Homem nasce homem, com sentimento de homem, com característica de homem. Hoje, porque a imagem está manchada, distorcida, nós precisamos desenvolver, não apenas desenvolver, mas alimentar aquilo que é original. Não dê a sua mente, não dê os seus sentimentos para as ações do espírito da Babilônia, o espírito do engano que já está nesse mundo. Olhe, se não basta a tua figura dizendo que você é homem, olha para a tua figura pensando nesse original do hebraico arcaico, que você é macho, tem a essência de homem, de macho dentro de você, com sede nessa questão, com essa questão erótica de desejar o sexo oposto. Não abra mão da verdade bíblica, pois é importantíssimo. Esta lição é de suma importância. Compartilhe com quantas pessoas for necessário. Encontre os seus amigos, os seus irmãos em Cristo Jesus e compartilhe, para que essa ferramenta entenda que esse trabalho é relevante e pode abençoar muitas e muitas outras pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Deixamos aqui o nosso abraço, nosso pastor presidente, e também rogar as bênçãos de Deus sobre todos os professores da escola bíblica, aonde, pela misericórdia de Deus, faço parte sendo um superintendente. Deus abençoe e até a próxima, assim querendo Deus. Até lá, meus amados.